Boa noite! Mais uma live, juntamente com vocês, meus queridos. Quem vos fala é a irmã Lisete Ribeiro, a mulher que ora por vocês, viu? Glória a Deus! Hoje, 26 de junho de 2026, às 18h50 em Tatuí. Louvado seja Deus por mais um dia de vitória, né? Louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor Deus nos carregou no colo, né? E é por isso que nós estamos alegres. Eu inicio essa live, eu abro esta live em nome de Jesus Cristo, né? Todo impedimento, toda barreira, aquilo que não vem de Deus, não chegará até mim, como diz a palavra do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingida, nem a minha família, porque Deus, enquanto fazemos a vontade dEle, Ele trabalha por nós. Amém, amados? Louvado seja Deus. Boa noite. E vamos iniciar ouvindo um louvor maravilhoso, viu? Que Deus preparou aqui pra gente poder escutar nesta noite, ouvir e nos edificar com esse louvor. Vamos lá? Boa noite! A paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja comigo, com você e com a nossa família. Olha as letras. Quando Cristo caminho abriu. Aleluia! Quanto ousado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Oh glória! Te assustar tempestades no mar da montanha, o Mestre te vê, nos vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem que pode suster, a mão dele nos sustenta. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. A fé é só em Jesus. Tanto verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Oh glória! Aleluia! Solta o cabo da nau. Não deixe, não fica embarcado, não fica parado, não fica amarrado, não fica sem se mover. Solte o cabo da nau. Ana Maria Batista Ferreira. Abraço também, irmã querida. Boa noite.
Ana Maria, paz do Senhor. Deserto ao povo fartou, deu com bonança, no poder ele sempre terá, pois não muda jamais e nunca falhará. Solte o cabo, cabo da mão, tudo e não fico com fé em Jesus, aleluia. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro seremos, com Jesus seremos seguros. Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Abraço, Ana Maria. De poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. É o nosso ego que atrapalha. Aleluia! Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro nós estaremos nesta viagem, que muito breve vai acabar esta viagem aqui na terra. Muito breve. Aleluia! Aleluia! Pois com ele seguro serás. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Redentor. Aleluia! Eu vou agora ler uma palavra para que nós possamos meditar nela, né? E vamos ver o que Deus vai me dar para que Ele possa expressar usando os meus lábios, usando a minha vida. Clélia Almeida, paz de Deus, amada, paz do Senhor, graça e paz, querida. Aleluia! E esta palavra está na primeira epístola de Paulo. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 em diante. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examina tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Olha a Bíblia falando conosco. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra de hoje que Deus me deu. A epístola de apóstolo Paulo, que ele escreveu para o povo de Tessalônica. É uma cidade. E porque eles moravam em Tessalônica, eles eram tessalonicenses. É como nós, né? Tatuí
tatuianos ou tatuiense, né? E apóstolo Paulo escrevendo a eles aqui, veja bem, é uma recomendação que Deus usou o apóstolo Paulo para ensinar o povo daquela época. Amém, Rosane? Paz do Senhor, minha amada. Telemaco Borba está conosco hoje. Ô, glória, Paranazão. Rosane Betim, abraço. Diz aqui no capítulo 5, versículo 16. Aí o apóstolo Paulo escrevendo para nós. Regozijai-vos sempre. Aí você pensa assim, como que eu vou regozijar numa hora de dificuldade? Como que eu vou ficar regozijante passando uma tribulação? Como que eu vou ficar alegre, né? Porque o regozijo é algo que vem lá, é um gozo, é um sentimento muito bom, muito gostoso. Adriana Almeida, paz do Senhor. Então, como alguém pode dizer que a Bíblia, apóstolo Paulo, escreveu isso? Regozijai-vos sempre. Regozijo é um sentimento de gozo. Regozijo é um sentimento de algo que nos deixa assim muito alegre, muito feliz, muito completa, né? E ele escreveu que é para nós regozijar sempre. Mas não foi o apóstolo Paulo que escreveu dele. Ele escreveu através da inspiração do Espírito Santo de Deus. Portanto que nós temos esta palavra, a Bíblia, os 66 livros que tem a Bíblia. Nós temos que ter este livro como o maior livro da face da terra. Este livro, ele não erra. Este livro não ultrapassa o tempo dele. Este livro, que é a Bíblia Sagrada, não tem data de validade. É até o fim do século. Enquanto existirmos aqui nesta terra, esta palavra santa, ela tem que ser a minha bússola. A palavra tem que ser o meu ensinamento, o seu ensinamento. A palavra de Deus tem que ser a nossa lição todos os dias e todo momento da nossa vida. Se nós vivermos a palavra a cada momento que passamos, e Deus traz até a sua memória um versículo, porque você leu e você vai lembrar, porque ninguém lembra se não ler, né? Mas se você já leu a Bíblia, alguns versículos pelo menos, na hora de cada situação que você passa, certamente o Espírito de Deus traz a sua memória. E uma coisa que o Espírito Santo está falando com você hoje, minha irmã, meu irmão, ele está mandando nós regozijarmos. Ah, mas não está bem. Como que eu vou? Eu não vou ser fingida. Eu não vou ser fingido. Eu não gosto, isso é hipocrisia, dizer que está tudo bem. Nós cristãos, que temos Cristo no comando na nossa vida, nós não falamos porque nós estamos às vezes passando aquele momento bom. Às vezes está difícil. Mas nós usamos, nós temos o dom da fé em nós, o qual faz nós vermos como Deus vê. Porque a fé faz nós enxergarmos as coisas já resolvidas. A fé é crer que não vai permanecer daquele jeito. Quando nós usamos este dom de Deus que Ele nos deu, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê mesmo. Mas é uma prova para você e para mim daquilo que nós esperamos. Então, às vezes, você vai dizer, mas esta palavra, como eu vou regozijar, irmã Lisete? Eu perdi um ente querido, como hoje. Na verdade, eu tenho uma filha da fé, Marisa Paz, posso falar o nome dela, não tem problema. A Marisa é minha filha da fé, que praticamente há uns 38 anos atrás, mais ou menos 38,
talvez um pouquinho menos, eu evangelizei essa vida e deu fruto. Marisa Paz é uma serva do Deus Altíssimo, mulher de caráter. E hoje, faz muitos anos já que a irmã dela é Maria Rosa, o nome da irmã dela no registro, mas a gente conheceu ela como todo mundo fala, Lázara. E às vezes alguém até fala, a Lázara, irmã da Marisa. E essa Lázara, irmã da Marisa, faz anos que está doente e cada dia mais, já não é nova também, né? Ela já tem, eu creio que está perto de 80 anos já. Mas a cada tempo ela foi assim, enfraquecendo, muito bem cuidada pela irmã dela, Marisa Paz, muito. A Marisa já cuidou do pai, a Marisa já cuidou da mãe, que já partiram para a eternidade. E Marisa agora cuidou da Lázara, irmã de sangue dela. Muito bem cuidado, inclusive. Essa mulher tem um galardão para receber já aqui na terra e por fim a vida eterna. Eu creio assim. Ela sempre cuidou com carinho do pai, da mãe, que já partiram, e hoje a irmã dela partiu para o reino celestial, a Lázara. E eu sei que ela não está contente agora, feliz. Não, ela está com o coração abatido. Está com a alma pedindo para Deus. Né? Claro que a Lázara descansou, ela estava sofrendo os últimos dias agora, né? E hoje, várias vezes levando para a UPA, e hoje novamente passou mal logo de manhãzinha, vai a Marisa com muito amor, chama o SAMU, leva para a UPA, ela, o esposo dela, e levaram hoje novamente, várias vezes de ir para a UPA, toma um remédio, toma um soro, volta, fica melhorzinha, e hoje ela não amanheceu bem. E a Marisa novamente leva ela para a UPA, mas hoje aprove a Deus cortar o fôlego. Aprove a Deus levar o espírito dela para ele de volta. Aprove a Deus dar um descanso para Lázara, porque ultimamente estava difícil, né? Ela emagreceu, ela só ficava deitada, embora muito bem cuidada pela Marisa, muito bem alimentada, muito bem limpinha. Mas o corpo só foi perdendo as forças. E todos esses dias eu perguntava a Marisa e a Lázara, né? Tá do mesmo jeito, então tá assim, tá assado. E eu orando por eles todos os dias, todo momento. E hoje de manhã cedo, né? Eu perguntei como é que estava a Lázara. Ela falou, eu acabei de chegar na UPA, como ela era bem cedo hoje. E depois ela mandou outro recado. A Lázara faleceu. Ela descansou. Então o coração de Marisa hoje não está para ficar batendo palma, né? Claro, por mais que ela descansou, até mesmo, amados, a Marisa, porque ela também há muitos anos cuidando, como eu já disse, cuidou do pai, cuidou da mãe, muitos anos, que tinha que carregar a mãe, cuidou da Lázara, tinha que carregar a Lázara para dar banho. Então, é claro, ambas descansaram, porque Lázara venceu, acabou, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fezinha dela, né? E Marisa também entrou em descanso agora, né? Porque agora ela e o esposo. Mas lógico que ela amava Lázara. Então, é uma despedida, mas eu tenho certeza, pelo que eu conheço da Marisa Paz, ela é uma mulher de Deus. E neste momento, onde ela estiver agora, talvez correndo até com o funeral, ela está dizendo, a minha irmã combateu o bom combate. A minha irmã venceu a batalha dela aqui na terra, sem reclamar. Tenho certeza que a Marisa não está reclamando. E o que significa isso? Ela está regozijando no momento duro. Por que regozijando? Ela não está se alegrando com a morte da irmã.
mas ela regozija porque sabe que tem um Deus que levou a Lázaro numa hora certinha, nem um segundo antes, nem um segundo depois. Hoje, Lázaro, Maria Rosa, conforme o registro, descansa nos ternos braços de Deus. Marisa, eu quero dar aqui meus pêsames. Eu sei que você vai ouvir esta live. Meus pêsames ao seu esposo Generino, né? E toda a família da Marisa, que amo de paixão, porque são filhos da fé, né? Jesus me usou para salvar a Marisa, sou mãe da fé dela. Depois Jesus salvou também a família, né? E também fez uma obra no esposo dela também de salvação, né? Então, amados, é motivo de regozijar pela salvação. É motivo de regozijar que a Lázara foi muito bem tratada até o último momento, não tendo o que ficar tendo assim remorso, né? Porque eu sei o quanto Lázara foi bem tratada, bem cuidada. E toda a honra e toda a glória para Deus, porque Deus sustentou a Marisa até o último momento na terra, juntamente com a sua irmã. Então, Marisa, aquele abraço, a família, paz, a família sua, Marisa, Generino, os meus pesares, mas em tudo dando graça, porque esta é a vontade de Deus, como diz aqui também no versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta era a vontade de Deus, levar a Lázara de volta, de onde ela veio, lá no céu, no dia 26 de junho de 2026. E por isso que esse versículo deve estar no coração da Marisa. Em tudo eu dou graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Nós não temos que reclamar com os acontecimentos que acontecem. Não temos que reclamar com as dificuldades que às vezes nós passamos. Às vezes tem momento difícil. Eu sei porque eu tive meu filho, o Júnior, Joel de Campos Vieira, Júnior era o nome do pai. E meu filho muito lindo, aquele homenzarrão lindo, um moço ativo, inteligente, tocava guitarra, tocava violão, cantava comigo nos cultos. Ele era bem maior que eu, bem maior, e ele comia na minha cabeça, né, a maneira de dizer, né, eu era baixinha, sempre sou. E esse meu filho tinha um olhão azul, muito lindo, as meninas caíam nos pés dele, deu trabalho. Mas quando foi um dia, eu estava ali assentada na cozinha, em um sofá, de repente, antes até já Deus tinha falado, e teve um dia que daí eu estava sentada no sofá, e eu olhei nos dois, o Júnior e a Serginha, que o Júnior é o primogênito, a Serginha é a segunda filha. Segunda, né, o Júnior primeiro, depois eu tive a Serginha. E quando eu olhei a Serginha, era 5 anos e meio mais nova do que o Júnior. Quando eu olhava nos dois assim, a voz de Deus falava comigo, eu vou levar um dos seus filhos. Como eu era uma mulher de Deus, né, pela misericórdia, eu quero ser até o fim uma mulher de Deus, eu, como mulher de Deus, eu ouvia aquela voz e eu contrariava. Eu dizia, não, meus filhos não. Não, nenhum deles, nem o Júnior nem a Serginha. Eu chegava até a pensar, não é a voz de Deus. Deus não ia falar isso comigo. Vou levar um dos seus filhos. Mas era assim que Deus falava. E eu tentava esquecer, tirava da cabeça. Aí os dias foram passando, os meses foram passando, e lá uma vez ou outra Deus falava, eu vou levar um dos seus filhos. Então até ali, eu não sabia quem seria, se era a Serginha ou o Júnior, embora o meu ser também
achava que não era Deus não, que era uma voz que veio falar comigo que não tinha nada a ver com Deus. Mas o tempo passou. E quando foi um dia, olha que interessante, Deus está mandando entrar nesse lado. Quando foi um dia, veio uns irmãos orar em casa de Iperozinho, aqui em Tatuí. Aqui tem a cidade de Iperó. E tem um bairro chamado Iperozinho. E o pastor Jeder. E mais uns obreiros que eu não me lembro o nome deles. E o pastor Jeder, para dizer a verdade, eu nem conhecia ele, né? E ele veio, porque minha casa era sempre cheio de gente para orar. Nossa, minha casa era... entrava e saía, né? Pessoas para receber oração, já pastores, obreiros, missionárias, vinha muito na minha casa para orar comigo. E naquele dia o pastor Jeder estava lá. E meu filho, que ele tinha uma mania assim, né? Não era convertido nem nada, ele era muito ativo, falava, corajoso, ousado, sabe? Sempre ele entrava com a bicicleta, batendo no pé da pessoa assim, ele não estava daí, ele ficava dentro dele, enraivecia ele de ver a casa da mãe dele cheia de gente, para todo mundo que vinha ali para orar com a mãe dele. Então aquilo ele estava até aqui, né? Ele não entendia, ele não era convertido, ele era mundano. Me deu muito trabalho, inclusive. E naquele dia, ele amanhecia 2, 3 dias fora, andava com pessoas que a qualquer momento ele poderia ir preso, sabe? Então deu muito trabalho para mim, sim. Mas naquele dia, ele chegou, estava o pastor Jeder e mais alguns obreiros com ele, de Iperozinho. Ele já não entrou com a bicicleta para dentro, ele deixou a bicicleta lá fora. Chegou na porta, cumprimentou, ele era assim, oi, boa tarde, bom dia. Ele era assim, cheguei. Aí ele cumprimentou e eu assim pensei, falei, oh Deus, né? Eu tinha até um pouco de temor, de medo dele maltratar, porque às vezes ele agia assim, meio bruto. Mas foi diferente esse dia. Ele olhou para o pastor Jeder e para os demais que estavam ali com ele, obreiros. Ele puxou a perna da calça assim, jeans, e dobrou o joelho. E falou, ore por mim, vocês oram por mim? O pastor Jeder, na hora, oramos, os demais. Eu fiquei assim, ó. Falei, meu Deus, que obra, o que está acontecendo? Ele não gostava, né? Ele ficava bravo até com as pessoas que vinham lá, reclamava. E aí, naquele momento, amados da minha live, ele de joelho, para mim já foi uma surpresa. O pastor Jeder coloca as mãos na cabeça dele e fala bem assim, eu sei que era Deus usando o pastor Jeder. Ele falou em línguas, né? Ali em comunhão com Deus, e de repente Deus toma o pastor Jeder e fala assim, meu servo. Ele não era servo, ele era muito mundano. Bebia, fumava, usava droga, andava com o traficante mais perigoso na época, isso há mais de 40 anos atrás. Ele andava só com pessoas assim mesmo, enfiada no erro. Mas Deus falou na boca do pastor Jeder, meu servo, eu te chamo de meu servo. Eu vou fazer uma obra em você. Mas não se preocupe, eu ouvindo. Quando eu interceptar a sua vida. Na hora você quer arrumar um jeitinho brasileiro, né? Um jeitinho brasileiro. Mas agora o negócio era espiritual mesmo. A gente não quer ou não aceita às vezes aquela verdade ali. E eu pensei, eu falei, meu Deus, interceptar é cortar, né? Falei, bom, Deus vai cortar do mundo e vai trazer para Cristo. Pronto, já me conformei, né? Não ficou triste meu coração.
Bom, os dias passaram, vieram umas irmãs orar na minha casa comigo, como eu já disse, minha casa era lotada de gente. E entre as demais irmãs, não me lembro bem das outras, mas a irmã Júlia da Quadrangular, uma mulher de Deus que está com quase 90 anos já e é mulher de Deus até hoje. E vai ser até o último fôlego. A irmã Júlia, ela olhou para mim, entre todas as irmãs que estavam ali ao redor, ela olhou e falou: irmã Lisete, eu tive uma visão com a irmã. Falei: ah, é? O que a irmã Júlia viu? Eu vi uma mão branca bem grande que desceu com uma taça na mão. Aí, aquela mão, falei: o que aconteceu daí, irmã? Aquela mão branca entregou uma taça para a irmã. A irmã pegou e eu, mais do que depressa, eu bebi tudo. Era um cálice, né? Ela falou: bebeu, irmã, até o último gole, bebeu tudo. Mesmo assim, não queria, minha ficha não, sabe? Aí o tempo passou. Quando foi um dia, eu fui fazer a obra com a irmã Eva, que é viva também até hoje, também tem seus, acho que 85 anos por aí. É viva, graças a Deus, a irmã Eva Vieira. Fizemos obra junto, ela tinha carro, eu fui com ela. Quando eu voltei, eu não fui para minha casa, eu fiquei posando na casa dela. Quando foi cedo que eu acordei, eu tive uma visão. Eu tive a visão, o Júnior morto do meu lado, um caixão assim. Aí começou a abrir minha mente, mas assim mesmo dizia: não, eu não aceitava aquilo, não cabia dentro de mim. Mas passou-se mais um tempo, o Júnior acorda: mãe do céu, eu tive um sonho. Eu falei: o que, filho, que você sonhou? Mãe, eu vi uma urna branca. A urna estava fechada, mãe, não estava aberto. Não dava para ver quem estava lá dentro, mas era uma urna. Eu falei: ai, filho, não. Ainda ele falou: eu estava lá dentro. Aí eu falei: ah, então você vai sair do mundo mesmo e vai vir para Cristo. Vai morrer para o mundo e vai ressuscitar para Cristo. A urna branca é pureza, é santidade. A mãe, né? Mas não é que eu estava torcendo. Naquela hora ainda parece que minha mente não captava aquilo. Os dias passaram. Aí teve 11 de agosto de 1992, festividade aqui em Tatuí, que esse ano Tatuí fez 200 anos, né? Então, lá em 1992 era aniversário de Tatuí, que é 11 de agosto. E eu há muitos anos que eu não ia no campo da aviação aqui de Tatuí, viajava muito por causa da obra. Mas aquele dia eu fui. E o Júnior também foi com a namorada dele. E quando nós chegamos lá, milhares e milhares de gente lá no campo da aviação, aqui em Tatuí. Aí eu grávida da minha caçula, Beatriz de Campos Leonel, que é o sobrenome do esposo. Eu estava grávida da Beatriz, de 2 meses e 7 dias. Lá, olhando os aviões fazerem acrobacias. Esquadrilha da Fumaça. Como o Júnior tinha muita amizade com os donos dos aviões, ele era querido. Um dono do avião queria muito bem ele, não vou citar nomes. Ao ponto de falar para mim: olha, eu vou fazer o seu filho um piloto. Falei: pode fazer. Aí na última subida daqueles aviões com 12 paraquedistas que subiu para decolarem com paraquedas, né? Descerem com paraquedas. Os 12 paraquedistas pularam, fizeram o pulo com os paraquedas. Tudo bem. Aí os aviões começaram a fazer, né? Aquelas acrobacias mais tenebrosas. E antes daí, voltando lá atrás daí, de repente o Júnior veio: mãe, eu vou subir, viu, mãe? Não vai ficar nervosa, tá? Eu vou subir. Eu falei lá e eles deixaram que eu suba junto, porque ele era acostumado, ele andava com os aviões lá, com o dono dos aviões. Aí eu falei: tá bom então. Ai, meu Deus, né? A namorada dele já começou a chorar. Ele: não fica nervosa não, fica nervosa. Fica em paz, tô indo.
E eu olhei nele bem firme e vi aquele sorriso lindo que meu filho tinha, aquele olhão azul que era uma conta. Fiquei com aquele sorriso dele. E ele foi fazer acrobacia, tudo. Ele estava lá em cima no avião, com o salto dos paraquedistas e com os que faziam acrobacia. Ele estava lá dentro de um dos aviões. De repente, aconteceu algo. Um avião bateu no outro. Os dois caíram. Um caiu de ponta cabeça num terreno que estava sendo arado. E ele caiu lá, não fez nada. O outro afundou. E quem que estava lá? A notícia veio para mim. Quem está no avião que teve vítimas é o piloto Maximiano de Curitiba e o que estava juntamente com o piloto era o Júnior. Imagine, eu grávida de 2 meses e 7 dias, daí veio tudo na mente, né? Deus tinha me avisado. Ficou 1 ano me avisando, 1 ano Deus me avisando. E naquele dia que aconteceu, daí clareou tudo. Falei, meu Deus. E quando me avisaram, o poder de Deus me tomou. Comecei a falar em línguas estranhas, porque a língua estranha, conforme a palavra de Deus, ela nos reveste. É falar em mistérios com Deus quando a gente fala em línguas dos anjos, né? E Deus me tomou em línguas espirituais, línguas estranhas. E ali eu senti o revestimento de Deus, porque grávida de 2 meses e 7 dias. Meu filhão lindo, maravilhoso. Mas eu me lembrei, né? Aí, meus amados, inclusive me pegaram dali, me levaram para casa da minha irmã Débora, porque meu esposo na hora foi lá já, viu onde estava o avião, onde caiu o avião, e já teve que se virar, né? É o pai daquela vítima ali. E dali, naquele momento, um frio que estava gelado. Aí eu fui para casa da minha irmã Débora, ela me colocou no sofá cheio de coberta, aquele cuidado comigo, né? Minha irmã Débora, que é minha irmã carnal mesmo, né? Débora Ribeiro Essel. E ela me cobriu e dando coisa quente para me esquentar. Chega o dono do avião e o chefe dos paraquedistas veio me visitar. E começou a conversar comigo e pediu desculpa, nós não temos culpa. Falei, eu sei. Então eu vou contar para vocês. Contei o que Deus tinha falado comigo, que já fazia 1 ano que Deus estava falando comigo e que agora aconteceu, que Deus tinha me avisado. Aí, conclusão, os dois começaram a chorar, o piloto e um dos donos do avião, não vou citar nomes, e ali os dois começaram a chorar. E olharam para mim e disseram, meu Deus, eu achei que eu vim aqui para consolar a senhora. A senhora está grávida? Tô grávida de 2 meses e 7 dias. E a senhora nessa fortaleza, eu aproveitei e falei, é o meu Deus. É o meu Deus que está me sustentando. O meu Deus que me avisou que ia levar um dos meus filhos. E foi o Júnior. Ali, amados, foi choro, mas foi choro. Mas o nome de Deus foi glorificado para mostrar que Deus é o Deus revelador. O Deus que revela. Você que não acredita em revelação de Deus, pode ter certeza. Existe sim profetadas, existe sim, como é que é? Não é revelação de Deus, mas é adivinhação. Existe essas coisas, tem que tomar muito cuidado. Às vezes vem naquela coisa que parece que a pessoa é totalmente de Deus. E às vezes falha. É a carne que fala, é a emoção que fala, quer agradar. Mas existem pessoas que têm dom sim de revelação, de profecia. Existe, tá na Bíblia. E naquele momento, né, foi algo assim que eu pude falar para eles que Deus, que é o dono da vida, já tinha me avisado e Ele estava me confortando naquela hora. O Espírito de Deus estava me sustentando e me preenchendo aquela lacuna que tinha acabado de abrir dentro de mim. E Ele me preencheu.
Já fazem 33 anos que Deus levou meu filho no acidente de avião. E até hoje a turma fala comigo, ele é seu filho, eu conheci ele, o Júnior era legal, o Júnior era bacana, agora eu conheço tanta gente que conhecia ele, né? Então, amados, é isso. E naquele momento era difícil para mim, mas naquele momento, como diz aqui no versículo 18 de 5 de 1 Tessalonicenses, está escrito aqui, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você que está ouvindo aí, você que acabou de entrar, você que já está desde o início comigo, Deus manda falar para você, em tudo de graça. Ah, mas não é possível, eu não queria passar por isso, eu não podia passar, como não pode? O que não pode é o inimigo ter poder sobre nós. Mas Deus nos provar, Deus nos lapidar, Deus colocar as duas mãos linda e forte e poderosa e fazer um vaso novo, deixa que ele faça mudança, deixa que ele te mude, deixa que ele contorne, deixa que Deus te modele, deixa que Deus faça os frisos lindos que ele está querendo fazer no seu vaso, que é você mesma, que é você mesmo, que sou eu mesma. Deus me modelou naquele momento e me deu tanta força que eu não perdi minha filha, não desmaiei. Minha pressão não subiu e não desceu. Deus me deu uma fortaleza, um revestimento, uma saúde inexplicável para mim, grávida, e meu filho partiu para a eternidade. Então, amados, a palavra de Deus, ela nos ensina. E eu, hoje, já faz um tempo, aliás, quando meu filho faleceu, que foi dia 11 de agosto de 1993, quando meu filho faleceu, era 5h15, mais ou menos da tarde, na verdade, eu sabia, né, que tudo aquilo era a vontade de Deus. Em tudo nós temos que dar graças a Deus. Por isso que a palavra de Deus fala. Às vezes você pensa, mas eu não posso passar por isso. É o que eu falava quando vinha aquela voz que me avisava e eu não estava conseguindo discernir naquele dia. Eu vou levar um dos seus filhos. Eu achava que era até o inimigo que estava falando. Mas era a voz de Deus. E quando Deus falava comigo, e daí aconteceu mesmo o falecimento do meu filho no acidente, eu pude ver o que é dar graças a Deus, até mesmo por Deus ter levado o meu filho. Passou-se uns dias do falecimento dele, da morte dele, veio 3 pessoas, 3 profetas de Deus, em horários diferentes, momentos diferentes, falaram assim para mim. A palavra de Deus, não me lembro se é Jeremias ou Isaías agora, que fala assim, Deus recolheu o justo, sem que ninguém percebesse que o justo é levado antes que ele veja o mal. As 3 pessoas veio com a mesma palavra, não sei se é Jeremias que fala isso, ou Isaías. Está aqui na Bíblia, fala assim, Deus leva o justo, ninguém entende, né? Está escrito assim, ninguém consegue entender, mas Deus leva o justo antes que ele veja o mal. Agora, voltando lá atrás um pouco, 10 meses já fazia que Deus estava trabalhando no meu filho. Ele era mundano, muito... Olha, tudo que não presta o inimigo fazia o Júnior fazer. E orando e jejuando pelo meu filho. E Deus começou a fazer uma obra. Quando Deus levou ele, fazia 10 meses que Deus estava trabalhando nele. E ele deu muitos sinais de que Deus tinha mudado a vida dele. Sabe? Não é coisa da minha cabeça, não. Eu não vou encompridar agora aqui a live, mas
muitos sinais Deus me deu que salvou o meu filho. Isto para mim foi tudo. Hoje, quando eu lembro, né, escuto o barulho de avião, que mãe que não vai lembrar do filho que faleceu num avião. Eu digo para Deus, sinto falta, sinto saudade, ouço o tom da voz dele, não sai da cabeça da gente. Não que fique perturbando eu, mas quando eu quero, eu lembro o tom da voz do meu filho, chamando mãe, mãe. Mas isso, amados, a gente tem que saber que Deus, o que Ele faz é o melhor. Então, por isso que a palavra de Deus fala que eu agradeço hoje, porque falou bem assim, né? O profeta falou assim, se seu filho continuasse vivendo, porque Deus fez a obra nele em 10 meses, salvou, libertou, transformou, converteu, santificou e levantou ele cantando comigo onde eu ia pregar. Aí os 3 profetas falaram, Deus manda falar, que se ele continuasse vivo, ele não ia resistir às paixões mundanas, ao mundão. Ele ia voltar e seria pior, irmã Lisete. Porque eu nunca vi ele preso. Deus deu o livramento dele preso, inclusive. Aí esse profeta falava assim, se ele continuasse vivendo, ele ia cair no mundo de novo, ia dar mais trabalho para a irmã. E a irmã poderia ver ele até preso. Então, não vou dar graças? O filho não era meu para mim cuidar. É a herança que Deus me deu. Mas ele não era meu. Ele pertencia a Deus. E o cuidado de Deus foi tão grande, apesar de ele ser tão mundano, em 10 meses, Deus limpou, purificou, lavou com sangue, transformou, converteu, salvou e levou para o céu. Então não é para me agradecer? Em tudo dai graças? Era melhor que eu ficasse com ele aqui na terra para ver ele sofrendo, para ver ele atrás de uma grade, que para a mãe que tem filho em grade, eu imagino a tristeza que a mãe tem, que só de vir polícia no portão da minha casa que chegou a vir, por causa de determinadas coisas, né? Usando certas coisas, e aquilo que ele estava usando, né? Trouxe polícia na minha porta, mas Deus deu livramento, ele não foi preso aquele dia, né? E agora Deus falava, então agradeça a Deus, porque Deus levou o seu filho na hora certa e salvou. Hoje eu tenho certeza que quando eu subir, eu vou me encontrar com meu filho Júnior lá no céu. Então esta passagem que eu li aqui, 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Eu dou graça. Não amo meu filho? Claro que eu amei meu filho. Até hoje eu tenho amor por ele. Mas entre ele ficar vivo e ele perder a salvação e eu sofrer muito mais com ele, qual é melhor? Já estar nos ternos braços de Deus, como ele já está há 33 anos. Deixa eu ver aqui, Tereza Nunes, paz do Senhor, irmã querida. Pouco tempo antes, ela escreve aqui, irmã Tereza, ó. Pouco tempo antes desse acontecimento, teve uma vigília no bairro do Guarapó. Eu vi o Júnior louvar a Deus com aquele hino, porque ele vive. Eu chorei muito, porque diz numa estrofe, e quando enfim chegar, deixa eu ver aqui, quando enfim chegar a hora em que a morte me arrebatar, terei vitória e verei na glória o meu Jecalamanai, o meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Tá vendo? Tereza Nunes, louvado seja Deus mesmo. Olha a testemunha aqui entrando e confirmando. Aleluia! Ele cantava comigo, ele louvava a Deus comigo. Olha, ele estava na vigília. Em 10 meses, Deus fez uma obra de salvação no meu filho, de libertação. E hoje, por mais que eu sinta saudade quando eu ouço dia 11 de agosto, né? Ou outro dia, os aviões passando sobre minha casa, eu lembro. Mas não tenho tristeza, porque o Deus fez o melhor para ele. Comprou ele com um preço que só o sangue de Cristo poderia pagar. Aleluia! E eu hoje fico em paz,
porque a hora que Jesus vier me buscar, eu vou encontrar com Ele na glória. Então, amados, a palavra de Deus hoje, né? Regozijai-vos sempre, mesmo na hora da tribulação, regozije, porque Deus vai te dar grande livramento. Orai sem cessar, diz aqui também, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o Espírito, não apague o Espírito Santo dentro de você. Não desprezeis a profecia, só que é profecia mesmo. Peça para Deus dom de discernir o Espírito, para quando alguém vir entregar uma profecia, um recado, uma revelação, você entenda, é Deus ou não é Deus. Porque ultimamente temos que vigiar muito. Às vezes existem emoções, e emoção não é Deus falando. E se nós crermos naquilo, às vezes pode nos prejudicar aqui dentro de nós. Então vamos vigiar quando recebermos algum recado. A Bíblia fala que você só sabe quando é de Deus quando acontece. Então se você receber algum recado dizendo que é uma profecia que está entregando para você, espere o tempo passar. Você só vai poder dizer se acontecer aquilo. Aí foi Deus que falou, senão não acontece. Né? E aqui também diz, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Tá vendo? Eu sempre falo muito aqui sobre fugir da aparência do mal, né? Abster-se, que significa não quero, eu renuncio isso. Eu me abstenho, eu me desligo disso, eu não quero isso para mim. Né? Examinai tudo, retende o bem e abstende-vos, quer dizer, separe-se de toda aparência do mal. Não precisa ser o mal já em si. Quando você vê que aquilo vai te trazer um grande mal, foge. Sai, peça para Deus discernimento. Mas continue agradecendo a Deus, orando sem cessar, para que você entenda o que você vai ter que fazer em cada dia que amanhece, em cada noite que você dorme. Peça para Deus. E depois diz aqui, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Espírito de Deus, que é Espírito de paz, nos santifique, irmãos. É o nosso espírito de vida primeiro, a nossa alma, que é a parte do sentimento, e nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, para que nós sejamos irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero encerrar esta live agora. Agradeço a Deus, a você, minha querida, meu querido que entrou, aqueles que ainda vão entrar. Hoje a live era isso. E sinceridade, eu achei que Deus ia falar de uma outra forma. E olha como que Deus é maravilhoso. Alguém precisava ouvir esse testemunho. Alguém que vai entrar, ou que já entrou aqui, precisava ouvir este testemunho que eu dei. Deus fala conosco. E às vezes nós não queremos aceitar a voz de Deus. Mas quando Deus quer, ninguém impede. Isso seja para viver, seja para morrer, seja para receber uma bênção, seja para passar uma prova, seja para você ter um novo ciclo na sua vida. O que Deus quer é o que vai acontecer para nós. E glória a Deus que é o que Ele quer. E que tem momento na vida de cada um de nós, que tem momento que a gente não entende, né? Parece que não tem muito como entender aquela situação. Mas não queira entender com a sua mente humana, com o seu raciocínio. Não queira entender assim que nem eu vou entender e nem você vai entender. Nós temos que cair na oração. Temos que cair de joelho. Temos que lembrar que é um Deus que nos ouve e Ele nos responde também e nos mostra. Viu? Coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Clama a mim e responder-te-ei, diz Jeremias 33:3.
Então, amados, eu vou encerrar esta live em nome de Jesus. Como eu iniciei em nome de Jesus, estou encerrando em nome de Jesus. Muitos amados entraram nesta live. Como eu disse, vão entrar ainda, né? Peço que ore por mim. Esta live eu tenho assim como um ministério que Deus deu para mim. Que ministério significa trabalho. É algo que você faz em nome de Jesus para Deus. E esta live não é nada mais, nada menos do que um trabalho que Deus me deu, porque Ele me salvou e eu tenho muito que falar dele. Essa live faz 5 anos que eu faço. Faz 5 anos que eu comecei a fazer. Foi 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Foi em 2021 que eu iniciei, no tempo da Covid, viu? Então, amados, orem por mim, né? Pela minha família, que é 2 filhas, 2 genros, 3 netos e uma bisneta linda, maravilhosa. Minha família é linda, maravilhosa. Agora eu pergunto pra você, sua família também não é linda, maravilhosa? Claro. Imagine que nós vamos... como é que fala? A coruja gaba o toco, não é isso? Quem não vai dizer que a família é linda, maravilhosa? Ah, meu Deus do céu, né? Mas eu amo vocês e eu apresento vocês, viu? Não é brincadeira, não. É 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e na hora de dormir. E às vezes Deus pega até mais vezes para mim orar. Mas o que eu tenho mesmo, um compromisso é 8 da manhã, 3 da tarde e não deito sem orar. E às vezes a madrugada, esses dias frios. Levante minha filha, vai orar. Isso nos leva mais perto de Deus. A oração leva nós assim, ó, em comunhão com Deus mesmo. E a gente acaba sabendo coisas grandes e firmes que a gente não sabia. Ele é maravilhoso, gente. O mesmo Deus meu é o teu. Se você serve o Deus único, Deus Criador, o Deus que formou o céu, a terra, o mar e nos formou, é o mesmo Deus que eu sirvo, né? Vamos orar agradecendo a Deus por este momento? Senhor, eu te agradeço por esta palavra maravilhosa que o Senhor me deu em 1 Tessalonicenses 5, os versículos que eu li, ó Pai, e que a paz do Senhor esteja conosco, nos santificando em tudo, Pai. Cobre a minha vida com o teu sangue, a minha casa, meus vizinhos. Cobre com o teu sangue as minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta, as conduções da minha família. Cobre com o teu sangue, Jesus querido. Quem matou no mal, na vida de cada um que entrou, os que vão entrar ainda, abençoe e guarda cada um. E que aquilo, Senhor Deus, que tu colocou na minha boca, aquilo que eu preguei aqui, venha dar frutos no coração de cada um, naquele sentido que precisa o Senhor trabalhar, em nome de Jesus. Te agradeço, não só hoje, Senhor, pela tua presença, mas te agradeço pela tua santa presença na minha vida, no meu lar, em tudo que faço, na minha família. Te agradeço porque o Senhor está com cada um que entrou aqui também, Pai. Dá vitória àqueles que entrarão também. No nome de Jesus. Amém, amados? E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja comigo, com a minha família, contigo, com a sua família, nossos vizinhos. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Shalom. Tchau, tchau.